Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Rio das Pedras, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium. Análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Alô, telespectador da TV Barreto, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos a nossa convidada de hoje. Minerva apresenta Nova Mesa, o novo prazer da carne. Como escapar da mesmice da carne do dia a dia? Como ter mais intimidade com essa velha amiga, a carne bovina, que parece não evoluir quase nada enquanto tudo no mundo muda tanto de uma forma tão veloz. Por isso que eu tô aqui, para apresentar a Nova Mesa. Uma linha de carnes totalmente inovadora, inspirada em você e nos dilemas do seu dia a dia. A Nova Mesa traz para você muitas novidades. São cortes diferenciados e que vêm em embalagens modernas, higiênicas e muito especiais, pois trazem dicas e informações sobre cortes, cozimentos, conservação, além de receitas exclusivas, é claro. E a gente só pensou nisso porque você também pensou. E para você ficar ainda mais por dentro das inovações da Nova Mesa, vamos entrar na internet com uma série surpreendente. Acesse o site e aprenda receitas deliciosas. Receba as informações úteis e práticas e inaugure com a gente uma nova era na forma de preparar carne. A era da carne com ideia. Cuide de dar carinho para a sua família, de conhecer novos horizontes, de realizar seus sonhos, de construir a sua história. Que da sua saúde e de sua família, nós cuidamos. Grupo Santa Casa Saúde, o único com hospital próprio em Barretos e região. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Rio das Pedras Country Club, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula. Tradição em prestação de serviço. Contabilidade rural, comercial e despachante. Avenida 21, 410. Telefone 3322-4002. Frozen. Novidade deliciosa e refrescante. Salada de frutas com chantilly. E também lanche natural de frango, peito de peru ou atum, sucos e cappuccino ice. Maravilhas de verão no Alto Posto Berrantão. Conveniência 24 horas. Laboratório Micelium. Análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Hoje temos o máximo prazer de trazer ao programa Quero Saber a excelente revisora de textos, professora, assistente social, Lueli Vedovato. No programa de hoje, vamos focalizar os principais erros de português, assim como as principais dúvidas de nossa língua. Lueli Vedovato, um prazer muito grande em recebê-lo no programa de hoje. Oi, Luiz, muito obrigada pela oportunidade de estar nesse programa tão bacana, um programa tão inteligente, tão gostoso de ser assistido. Sempre estou lá de olho para saber quem é seu convidado, que assunto que vai ser tratado. Estou muito lisonjeada por estar aqui. Muito obrigado, Lueli. Hoje nós vamos tratar dos erros de português, porque você sabe, principalmente nas redes sociais, se cometem muitos erros, né? A pessoa quer escrever, mas infelizmente não sabe. Culpa de quem? Não sabemos. Culpa dos pais que não deram, que não souberam levar os seus filhos a aprender melhor, a colocar numa escola, tomar a lição dos filhos. Também eu acho que não.
eles também receberam essa herança, então a gente não sabe. Mas o certo é que é muito gostoso saber bem a nossa língua, expressar bem, não é, Lueli? É claro. A língua portuguesa, ela é muito rica, ela é muito bonita. E muitas vezes as pessoas querem, eu quero falar inglês, quero falar espanhol, porque hoje até isso é exigido, é importante, muito importante. A pessoa que sabe inglês hoje tem muito mais oportunidades na vida. Claro. Né? Mas tem que saber o português primeiro, né? Como você fala, quero saber, preciso aprender o português, preciso saber o inglês, preciso saber o espanhol, mas se eu não sei o português? Na língua, no espanhol e no inglês, tem a conjugação verbal, tem a pontuação. Se você não sabe na língua portuguesa o que é o substantivo, o que é o adjetivo, quais são os verbos, como você vai saber? Na língua, no espanhol, no inglês, como você vai colocar, você vai mudar de lugar as coisas ali. Então não adianta. Primeiramente, tem que saber muito bem dessa nossa tão linda língua portuguesa, saber como manuseá-la, como você tentar jogar para a fala a palavra completa, você escrever, ler bastante, porque a grande hoje preguiça das pessoas é ler. É ler, né? E tablet e computador acaba viciando a gente, que ninguém quer mais saber do papel. Né? Não quer saber do papel, principalmente porque tem televisão, tem novela, tem os programas noticiosos, enfim. É muito mais fácil você ver uma TV, ouvir um rádio, do que você pegar um livro e ler. E a leitura é fundamental, não é, Lueli? É fundamental. E hoje ainda estão inseridos nos tablets, livros, né, no computador, que você baixa o livro ali. A pessoa não quer o livro no papel, ela baixa o livro ali e ali ela lê, mas ela lê e dando as pausas, entrando no Facebook, entrando na rede social, lógico. Onde no livro ela encontra as palavras grafadas corretamente e entra no Facebook onde está tudo abreviado. Tá certo. Que é o grande perigo, você jogar aquelas abreviações, aquelas palavras que só o internauta conhece, no seu dia a dia, no seu trabalho, o que nunca pode acontecer. E de repente a pessoa vicia tanto em escrever, entre aspas, errado no Facebook, que quando vai escrever certo, tem que escrever uma carta, tem que fazer um ofício, acaba de repente colocando as mesmas palavras que coloca no Facebook ou na internet. Por exemplo, o você que tem 4 letras, que tem uma acentuação na última letra, ele se restringiu a ao duas V letras, e o C. Né? A 2 consoantes, VC. O beijo, quantas letras tem? Vira o quê? A palavra beijo. BJ. Né? O BJ. Alguns ainda colocam BJO, né? BJS. Então, a língua, infelizmente, eu acho que ela e está o E também se virou perdendo. A letra E e H, né? O E. Isso, acentuado. Né? Porque você não quer, ainda fica com preguiça lá de achar o E acentuado, coloca o E e H que já ou então 2 letrinhas S, né? Fica o E porque a pessoa do outro lado vai entender que é. Então, precisa ter muito cuidado para você não levar todos esses erros, né? Erros assim, vamos dizer que são erros, da internet, do seu celular, o que você faz no seu celular para a sua grafia, para o seu dia a dia. Você recomenda mais por que a leitura de um livro no papel do que baixar pelo tablet ou baixar pelo seu laptop? No papel, você encontra palavras enriquecedoras, palavras escritas inteiras, tá? Agora, não que você não possa baixar ali tem material em PDF riquíssimo, correto, que inclusive estudantes, pessoas que vão prestar concurso podem estudar por ali. Mas o que não se pode é baixar material ruim, onde vem palavras cortadas, palavras gírias, palavras que não são palavras do nosso popular, não são palavras formais, né? Então, a gente precisa saber separar as coisas. O adulto sabe, se ele não faz, ele tem consciência. Agora a criança não. Na leitura de um livro, Lueli, o que você recomenda? O cidadão está lendo um livro e tal, isso é mais para a criançada, para os adolescentes. Está lendo um livro, de repente encontra uma palavra que não está no seu vocabulário normal, que ele precisa, não sabe, né?
Ele para procurar no dicionário ou anota tudo e procura depois? Como é que é o esquema? Eu acho que o dicionário ele tem que ser um companheiro diário de todos nós, desde a criança até nós, até você, profissional do direito. É lógico. Né? Eu como professora, como uma pessoa comum em casa, com os filhos, em sala de aula, o professor ter, porque se ele não sabe o sinônimo, como ele vai usar aquela palavra? No linguajar dele. Ele não sabe, às vezes, no livro, por exemplo, você está lendo um livro, você tem que interpretar o que você está lendo e surge uma palavra ali no meio que você não sabe o que significa. Ela te atrapalha para o restante. Atrapalha tudo, né? Atrapalha. Então, o dicionário tem que ser carregado. Por isso que existe mini dicionário, para você carregar na bolsa. Dentro da bolsa da gente acha tudo, mas não acha o dicionário. Eu acho muito mais fácil no Google já. Então, outra coisa, por exemplo, é muito mais fácil você ligar para alguém que você tem certeza que sabe o significado das palavras, você pega o telefone, oi, o que significa isso, você sabe? Do que você ir lá no dicionário, pegar, abrir e olhar. Entendeu? Porque muitas vezes uma palavra, ela tem vários significados. E um significado dela entra dentro daquele contexto que você quer, que está ali. Dentro daquilo que você está lendo, entendeu? Às vezes a pessoa ou alguém te fala, olha, significa isso, mas não é aquilo que você quer para poder encaixar ali. Então, o uso do dicionário, o dicionário que é completo, tá? Porque tem dicionários que não têm o significado das palavras. É imprescindível você tê-lo, imprescindível. Lueli, passou rápido o nosso primeiro bloco, hein? Que pena. Que pena. Vamos a um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos já já. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje apresentando a revisora de textos, Lueli Vedovato. Lueli, o que é ser uma revisora de textos? Tá. O revisor de texto, ele é o profissional encarregado de dar clareza ao que ele vai trabalhar, ao texto, a um livro, a um artigo. Primeiramente, quando eu vou falar aqui, vou restringir a um trabalho acadêmico, tá? Sim. Recebo o trabalho, converso com o pesquisador e pergunto o tema, não o título, né? Qual o tema? Do que você vai falar? Nessa conversa, primeiramente, eu já sinto se a pessoa realmente escreveu, se foi ela que escreveu, se ela sabe do que ela está querendo, se ela tem o foco. Porque daí, sim, eu pego o trabalho, eu faço primeiramente, dou aquela olhada básica no trabalho impresso, não no computador. Porque o papel é diferente para mim, como revisora, do que no arquivo eletrônico. Então, eu olho, dou aquela primeira olhada e ali eu sinto se a pessoa sabe do que está falando ou não. Ela tem que ter o começo, o meio e o fim. Então, aí, uma segunda lida que eu dou, eu já vou tirando aqueles erros graves. Isso é praticamente para saber se foi a pessoa que escreveu ou se copiou da internet, né? Se copiou, porque você sente que, às vezes, a introdução está de um jeito, depois começa o segundo parágrafo, o terceiro, ou o primeiro capítulo está de uma forma, o segundo está de outra, que está muito diferente do primeiro, pode saber que tem algo errado ali. A pessoa tem uma técnica para escrever, né? Tem um estilo próprio, né? Tem. Então, isso é muito importante que você disse. O revisor, ele tem que ter um cuidado extremo de não tirar a essência da pessoa. Porque cada pessoa tem um jeito de escrever. Você vai escrever, você tem seu estilo. Eu jamais posso mudar o seu estilo de escrever. Entendeu? Você, por exemplo, se mandar um texto para que eu corrija, você vai mandar em termos que você aprendeu na sua área, na sua profissão de direito. Jamais eu vou mexer. Né? Eu só vou fazer isso com o seu consentimento. Então, e o que eu vou fazer? Eu vou tirar vírgulas erradas, acentuação desapropriadas, eu vou colocar acentuação, eu vou pontuar com muita cautela, porque se eu pontuar o seu texto, o seu artigo, o seu trabalho no lugar errado e recomeçar, eu posso mudar o sentido do que você escreveu. Então, eu tenho muita responsabilidade em cima daquilo que eu pego para fazer. Né? Eu, como todos os revisores, né? Então, o trabalho do revisor é esse, é dar clareza, é tornar a leitura mais gostosa de ser lida, é deixar o texto mais coeso, dá mais sentido, né? Dá mais sentido, deixar o texto gostoso e fácil de ser bem interpretado.
Muita gente tem muita dificuldade com a vírgula, né? A vírgula eu falo que é a bruxa. É a Ela bruxa, é a bruxa. né? É a bruxa. A bruxa. E mais A gente dificuldade... sempre coloca a vírgula quando você descansa, né? Você está falando o texto, aí você vírgula e continua, né? Eu já ouvi falar que antes, né, há muitos e muitos anos, falava assim que a vírgula se colocava quando você cansava, a respiração cansava, cansava e você colocava a vírgula. Hoje não, a gente sabe que não é assim. E se eu, como revisora, colocar a vírgula numa frase de um texto que eu recebi em lugar errado, eu mudo o sentido. Muda o sentido. Então eu tenho que ter muito cuidado, muito cuidado. Então eu tenho que perguntar para a pessoa, olha, o que você quis dizer aqui? Interpretando o que ela quis dizer, é que eu vou colocar a vírgula. Senão... Então eu falo assim, enquanto não se sabe onde coloca a vírgula, é melhor não se colocar. Dá uma explicação, tem condição de você dar uma explicação? Como é que se coloca a vírgula? Quando se coloca a vírgula? Certo, o erro mais grave da vírgula. O Luiz veio ao programa hoje. O Luiz, vírgula? Não, então, o Luiz veio ao programa hoje. Palavras, essa frase está sem vírgula, né? Está sem vírgula. O Luiz veio, vírgula, ao programa hoje. Jamais. Por quê? O veio é o verbo. Então, se a pessoa não sabe o que é verbo, ela vai... Claro que está na cara que ela não vai saber que aquela vírgula não pode estar ali. Ela cortou a frase, ela cortou a ação do sujeito. Não se põe vírgula após verbo. E não se põe vírgula após sujeito. O Luiz, vírgula, outro exemplo, veio ao programa hoje. Essa vírgula só pode ficar ali se eu, depois disso, fechar e continuar a frase. O Luiz, vírgula, veio ao programa hoje, vírgula, tão elegante. Aí sim, e fecho a frase. Então, isso vírgula, é apenas um exemplo, não é que eu vi, apenas um exemplo. Então, é preferível não colocar a vírgula do que colocá-la em lugar errado. Você estraga sua frase, seu texto totalmente. Então é preferível não colocar a vírgula. Porque se o trabalho for passado para um revisor, ele já sente que a pessoa não soube. Então é muito mais fácil ele passar já colocando a vírgula do que ir retirando, tentando entender o significado. Entendeu? Então ele vai fazer uma transformação na frase para deixar aquela frase sem a vírgula, ou ele que vai ter que retirar. Entendeu? O trabalho do revisor é muito importante e de muita responsabilidade. E o ponto e vírgula? O ponto e vírgula é uma pausa maior. Maior, a né? vírgula é uma pausa, mas o ponto e vírgula é uma pausa maior. E também, é mais ou menos semelhante ao ponto final, vamos assim dizer, né? É quase. Quase. Quando o ponto e vírgula é usado muito quando você vai, por exemplo, eu adoro frutas, como por exemplo, 2 pontos, maçã, ponto e vírgula, porque eu vou falar de várias frutas, né? Pera, mamão, entendeu? Então são várias. Eu uso o ponto e vírgula. Não vou com a vírgula, eu vou com ponto e vírgula. Quando você vai separar por tópicos, por índice, você usa o ponto e vírgula no final. Então, é questão de saber um pouquinho de gramática aí, né? De estudar. E saber, tem que ler. Para saber, tem que ler. Nos seus trabalhos de revisar trabalhos acadêmicos, livros, artigos, quais as grandes dificuldades que você percebe, que você encontra nesses trabalhos acadêmicos? Tá. Um dos mais problemas assim que eu falo que incomoda bastante é que a pessoa tem dificuldade para começar o trabalho e mais ainda para terminar, porque a pessoa tem o tema, ela não pode sair do foco. E o trabalho você tem que ir afunilando, senão você nunca termina. Sim. Porque você pega um assunto, vamos supor, drogas, tá? Você vai fazer um trabalho falando das drogas, dos malefícios da droga na sociedade atual, vamos supor. Então, o tema é esse, a droga. Então, você vai pesquisar sobre a droga, mas você tem que saber, se você vai falar da droga, aqueles malefícios que atingem as crianças. Tá, você vai focar somente nas crianças. Mas se você for focar no adulto, você já está abrindo, tá? O seu leque no trabalho está aumentando. Mas e as gestantes? Tá, mas e aí os malefícios? Mas você tem que lembrar que você tem que falar das drogas. Quais as drogas? Então, são muitas drogas.
Então, você começa a abrir, mas você tem que chegar num ponto do seu trabalho que você tem que começar a funilar, porque você nunca termina. Então, eu acho que começar é difícil, mas terminar é mais difícil ainda. Agora, as outras dificuldades encontradas sempre são as pontuações, as acentuações. E são os erros mais graves que se encontram? Sim, eu vou dizer sim, porque tem muito erro gráfico muito feio. Ah, é? Muito feio, muito feio. A palavra, vamos supor, segmento. A palavra segmento é uma palavra que eu sempre encontro, e segmento com U e o I, o segmento com G mudo. Totalmente diferente uma coisa da outra. Não encontra o segmento com C, não? Vamos supor, trouxe com 2 S's. As palavras que têm o som de X, do S, do C cedilha, elas são trocadas facilmente. Excessivo, exceção. Excepcional. Excepcional. E se você prestar atenção na sua língua, no seu falar, você percebe que a língua, ela não serve para fofocar, não. Ela te ajuda. Ajuda, né? O som vem na ponta da sua língua. O S é mais fechado. O X, ó, o excepcional, olha como que você faz esse barulho. Ele te ajuda a lembrar como escreve. Mas Ajuda, o quê? sim. A nossa correria do dia a dia não deixa que a gente preste atenção. Exceção, né? Exceção, uma palavra que se erra muito. Erra Excesso, demais. exceção. Olha, exceção. Olha o som. O C cedilha como que ele fecha. O X e o S junto, ó, ele é comprido, né? Então, é só prestar atenção. A língua portuguesa, ela é tão rica para a gente deixar erros, né? Na nossa grafia. Na fala, não, né? Na fala, você fala palavras iguais, com né? significados diferentes. Acento, nós estamos falando aqui de acento. Acento circunflexo, acento agudo, a crase. E acento de sentar. Tá certo. O acento de sentar com 2 S's. O acento gráfico com C. São palavras que a gente fala iguais, né? Que tem significados diferentes. O som igual, mas que o significado é totalmente diferente. É mais fácil falar do que escrever certo, né? Claro, muito mais fácil. Muito mais fácil, mas também fala-se muito errado também, né? Muito. As conjugações. E o ato que fala que o revisor é um pouco neurótico, né? O revisor, ele corrige tudo. Então, por exemplo, eu estou dirigindo, eu estou passando em frente a um outdoor, eu não pego o que aquela mensagem outdoor está me passando, eu procuro o erro. Eu bato o olho no erro. Você procura o erro. Aí que você vai ler a frase. Eu estou em restaurante, eu pego o cardápio. Vicia. Por isso que fala que todo revisor, ele não é normal, ele é um pouco neurótico. Ele bate o olho num cardápio, ele já vê o nome de um prato escrito errado. Depois que ele vai ver como tem naquele prato. Então, é que nem eu falo, um pintor, né, que passa em frente a uma casa recém-pintada e olha se a casa está... Nossa, ela está mal pintada ou não. Ele sabe, ele tem aquele olhar crítico. Passa um leigo e fala, não, a casa está bem pintada, né? Ele tem um olhar crítico. E o revisor é assim. Eu estou vendo que eu sofri muito lá no Jornal O Diário, porque eu sempre escrevi artigos lá no Jornal O Diário, e a Lueli, durante algum tempo, foi revisora lá, anos né? Eu trabalhei no Jornal Diário. Não fala para ninguém, viu, Lueli? Não, você escreve bem. E outro advogado tem as palavras que vocês usam, né? Tem alguns termos muito diferentes do nosso linguajar comum, né? A gente procura não aplicar muito em artigos normais. Você vai escrever sobre um assunto que não seja jurídico, né? Isso. Você procura até não aplicar muito isso, porque muita gente acaba não entendendo o significado. Né? E olha, poucas pessoas, te digo, que vão abrir o dicionário, infelizmente, para procurar o significado né? do que encontra de que não sabe. Infelizmente, porque tem... a gente está lendo um livro e encontra muitas palavras diferentes, né? Palavras com significados que você não conhece. Não conhece. Não, verdade. E todas as pessoas são assim, né? Fala que Guimarães Rosa foi o autor que mais introduziu na língua portuguesa palavras novas. Em suas crônicas, nos seus livros, ele inventava palavras, né? Inventava? Como qualquer pessoa pode inventar a palavra, desde que ela seja propagada. Eu falo uma palavra diferente para você hoje,
você fala para outro e assim vai. Se ela não parar, ela continuar, ela entra. Um dia ela vai entrar né? para a língua portuguesa. Lueli, vamos continuar o assunto no próximo bloco. Hoje estamos entrevistando no programa Quero Saber, Lueli Vedovato, revisora de textos. Programa muito importante para esclarecimento sobre a nossa língua. Vamos aos nossos apoiadores culturais. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje apresentando a professora e revisora de textos, Lueli Vedovato. Lueli, sobre a nova ortografia, o que você tem a dizer? Está sendo aplicada já? Ela já está. O pessoal está tendo muita dificuldade? Como é que está? Ela já está sendo aplicada sim, porém não cobrada. Nós estamos aí nesse dilema há muito tempo, eu estou sempre... Já entrou em vigor, né? Já entrou não, ainda não a presidente Dilma agora mudou a data, agora até dezembro de 2015, as faculdades têm que aceitar as duas ortografias, duas grafias ainda, porque ela ainda está na espera dos outros países, o governo dos outros países ratificarem isso. Porque isso, nós falamos nova ortografia, mas na verdade é um acordo, entre 8 países para que facilite, esse acordo facilite o envio de documentos, de contratos, comunicação via internet, para que se escreva as palavras iguais, para que aqui, e vamos supor em Moçambique, se escreva a palavra do mesmo jeito, se monte as frases da mesma forma, né? Em Angola se fala igualzinho em Portugal e Brasil. Esses dias eu ouvi um professor de redação falando que daqui a um tempo, se não resolver essa questão, o Brasil vai falar que o Brasil fez acordo com ele mesmo, porque só o Brasil que se empenhou. Hoje todos os dicionários já estão com a nova grafia. Não se acha mais material sem o registro na capa de que está atualizado. Então mudou-se todo o material usado aqui no Brasil. E se não pegar? E se não pegar, como é que faz? Tem que voltar para trás? E os gastos que os pais têm com os filhos? Porque os pais querem, material já com a nova ortografia. E se isso aí não virar? O Brasil fez acordo com ele mesmo? Brasil e Portugal somente? E os outros países, né? Então, a Dilma prorrogou um pouco que pressionada, né? E prorrogou isso aí até dezembro de 2015, prometendo que janeiro de 2016, essa nova ortografia, então, esse acordo vai ser válido. Das duas maneiras que se escrever, então, sim, é válido. Porém, é o que há tempo... Mas a grande imprensa está com a nova ortografia, né? A nova. Eu, por exemplo, eu uso a nova. A nova, tá? Né? Mesmo porque, querendo ou não, eu já estou sempre me treinando, porque se pegar mesmo, eu já estou craque naquela, né? Então, assim, que todo mundo no começo falava ideia, assembleia, que era o mais... caiu esse acento. Isso foi o mais fácil de saber. Mas tem muita coisa que a gente... Problema de hífen, né? O hífen, por exemplo. Terminou a vogal, a palavra com a mesma vogal que começa a segunda palavra composta, o hífen está lá. Muitas palavras duplicaram o R e o S e juntou-se, né? Outras palavras, o hífen caiu. E aí tem algumas divergências em dicionários. Dicionário do Pasquale com o Volpe, que é o dicionário padrão, que eu falo que é o papai de todos, né, que é o dicionário, o Volpe é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que ele é um projeto da Academia Brasileira de Letras, que é o que todos temos que ter. E nós temos que segui-lo, né? Os outros, eu falo que os outros são os filhinhos, né? Mas tem divergências. Tem divergências entre o Silveira Bueno, que é um bom dicionário, o Aurélio e o Pasquale, com o Volpe, que é o papai de todos. Eu sigo o Volpe, porém eu tenho os outros. Porque o Volpe, ele tem a palavra, como ela se escreve corretamente na nova ortografia, sim. Porém, infelizmente, não tem o sinônimo. Então, se você abre, você vai saber como aquela palavra é escrita, a grafia correta dela
na nova ortografia, porém, se você quiser saber o significado, o Volpe não te informa, infelizmente. Então, você tem que ter o Volpe, porque se tiver errado, a culpa não é sua. Estava no Volpe, no papai de todos. Né? Saiu da Academia Brasileira de Letras. Mas se você quiser saber o significado, você tem que ter à parte um dicionário. O Volpe, ele te dá a palavra correta e o gênero da palavra, se ela é uma palavra feminina ou se ela é uma palavra masculina. Isso ele te informa. Então é essencial o Volpe, um Volpe em casa está ótimo, mas tem que ter dicionários com sinônimos. Você que cultua muito a língua portuguesa, a nossa língua, você achou que foi válido essa mudança? Muita gente ficou sem entender tudo isso. Para que isso? Né? Qual foi o grande significado disso? Eu acho que só confundiu. Só confundiu, também acho. No início, o grande professor, que tem uma linguagem bem gostosa para ensinar, eu já fui em uma palestra dele uma vez, o professor Pasquale, disse, ele não concordava com isso. Ele falou que a nova ortografia ela só veio para confundir a cabeça das pessoas. Para facilitar a comunicação entre esses 8 países, quiseram confundir mais. E aí, as pessoas que não se preocupam, que a maioria, né, se diz não preocupada com a língua portuguesa, se me entender já está bom, não vai procurar saber se tem hífen, se não tem hífen. Caiu, vou lá e tiro. Não é assim. Então, eu acho que veio um pouquinho aí para confundir, mas nada que a gente não aprenda se ela se firmar. Né? Sim. Então, você tem que ter um pouquinho de força de vontade, e ter o dicionário, e consultar. Isso não é mais uma coisa comercial, não, para se fazer montar mais livros, vender mais? O gasto é muito grande, né? Mudou-se tudo. Mudou tudo, né? Tudo. Os livros tiveram que ser adaptados, né? Ser adaptados. As escolas tiveram que trocar todo o seu material. Então, as escolas brasileiras já estão adotando a nova... O Brasil adotou. Então, por isso que fala que o Brasil está fazendo acordo com ele mesmo. Né? E Portugal diz que sim. Porém, há pouco tempo, parece que Guiné, Príncipe, que é um dos países, né, esses 2 países, eles nem tinham ainda tocado isso, nesse assunto com a sociedade deles, sobre a nova ortografia. E vai chegar dezembro de 2015 e vai continuar a mesma coisa. O tempo passa muito rápido. E as pessoas não estão preocupadas, os países não estão preocupados. Estão preocupados em... Isso é governo com governo. Né? Nós temos só que... E nós, como revisores... E os próprios governantes também não estão se preocupando muito com isso, estão preocupando com a economia. Quando está chegando perto do fim do prazo... Aí alguém vai ter que dar um toque, né? Vai ter que dar um toque. Vai ter que fazer algumas reuniões e tal. Quando? Né? Até quando vão todos ficar nessa dúvida? O importante é lembrar que há faculdades que já em certas faculdades já se exige a nova ortografia. Mas, pensando em governo, a Dilma prorrogou sim. Então, tá aí essa dúvida. A questão é procurar saber se a faculdade exige ou não. E esses jovens que vão prestar vestibular, concursos públicos, o que você aconselha a eles? Basicamente, estudar muito. Na questão da língua portuguesa, se não ler, não tem como. E ler, eu falo, prestando atenção. Vamos falar da parte física, que ajuda muito a pessoa, tem que estar num ambiente silencioso para poder interpretar, senão ela vai ler por ler. Enquanto ela está lendo, os olhos estão correndo, ela está pensando em outras coisas. Então, ela tem que ler, tem que ter concentração, né? Silêncio, uma boa luz, e ter força de vontade. Não sei o que é verbo, não sei o que é substantivo, não sei o que é adjetivo. A concordância verbal que se erra tanto na fala... na grafia, se errar uma concordância verbal, ela acaba com a redação. A redação sabemos que tem uma nota altíssima em concursos, nos vestibulares. Então, quanto mais a pessoa lê, mais o vocabulário mental dela, nesse vocabulário mental vai existir palavras. Então, para ela é muito mais fácil ela fazer um desenrolar de uma redação. E outra, ela tem que se atualizar, ela tem que não ler só título de jornal, ela tem que ler as matérias, tem que interpretar, né? Isso, interpretar. Porque muita gente não sabe interpretar um texto, né, Lúlia? É uma coisa impressionante. Porque não presta atenção. Né? Não presta atenção. Então, ler e sempre num ambiente silencioso. E ter força de vontade. Um manual de redação é super importante ter também. Para se fazer uma boa redação, um texto, desenvolver um texto, a leitura é fundamental antes, né? Fundamental.
E ter conhecimento geral também sobre todos os assuntos. Porque em redação, por exemplo, pode cair o que está acontecendo agora no mundo, no Brasil, em termos de mundo, mas pode cair algumas coisas que aconteceram aí há 4, 5 anos ou até mais. Né? Então, revistas, boas revistas, como Época, Veja, super interessante, que trazem matérias importantíssimas e não ter preguiça. Hoje as pessoas abrem um jornal e já correm para a coluna social. O que isso traz de informação para a vida da gente? Parte de esportes também, né? Esportes, né? Vai direto no Quer esporte. Quer saber como o Corinthians está, o São Paulo está? Depois, se tiver tempo, dá uma olhadinha na primeira página, vê a manchete só. A manchete não lê o conteúdo. Então não pode ter preguiça de ler. E o ato de ler tem que ser diário. Tem que ser diário. As pessoas, por exemplo, não sabem, muitas pessoas que se dizem boas, que se dizem atualizadas, você vai desenvolver um assunto sobre alguma coisa, né? Caiu o avião lá na Malásia e tal, não sabe o que está acontecendo. Eu falo, pelo menos, leia as manchetes do site, só isso está bom demais, pelo menos leia isso, né? Para se atualizar, né? Isso. Tem muita gente que não sabe se atualizar. Mas terminamos mais um bloco, Lueli. Vamos a um pequeno intervalo para vermos e ouvirmos os nossos apoiadores culturais. E voltamos já já. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a revisora de textos, Lueli Vedovato. Lueli, muita gente fala, eu vou subir para cima, descer para baixo, como é que você explica isso? É certo, errado? Então, a gente não pode dizer que isso é errado, né? É inconveniente. Não? É inconveniente, né? Porque isso é óbvio. Né? É uma coisa que é óbvio. Se você vai subir, claro que vai ser para cima, então não necessita de você falar mas que não é errado, cima. Mas não é errado. Não é errado. O nosso linguajar do interior, a gente tem mesmo essa mania. E não é para ser errado mesmo, porque eu não sei se foi no vestibular do ano passado, tanta gente escreveu errado, até foi mostrado pela televisão e veio o ministro falando que não tem problema nenhum. Você lembra disso? Umas palavras completamente erradas, que não tem problema, pode mandar. Tiraram nota 10. Então, porque a gente não pode dizer que é errado, só que é uma coisa que você fala desnecessariamente, porque se você sobe, logicamente você sobe para cima. Se você entra, eu não preciso falar que é para dentro, porque se você está entrando, você não vai entrar para fora, você vai entrar para dentro. Então, né? por isso que não é errado, é desnecessário. Você está falando a mais do que deveria, só isso. Igual o termo A com H, o A acentuado. Quando você fala, há 10 anos atrás, isso você ouve nas notícias. Não precisa do atrás, mas isso é para quem sabe que o H e o A acentuado quer dizer tempo para trás. Para trás, então, é desnecessário falar o atrás. Porém, isso já pega um pouquinho da gramática. Há 10 anos atrás é comum, há 10 anos né? atrás, mas se eu falar para você, olha, Luiz, há 10 anos eu estive aqui. Tá certo. Então, já falei corretamente, mas se eu falar, olha, Luiz, há 10 anos atrás eu estive aqui. Não está errado, mas eu não precisava falar o atrás. Mas não é tão chocante falar há 10 anos atrás do que subir para cima. Subir cabeça oca por dentro. Cabeça oca por dentro. É por dentro. Não pode ser oca por fora. Eu vou descer para baixo. Né? Eu vou descer para baixo. Ao mais alguns exemplos disso aí. Ficou bom isso aí. Isso é muito engraçado. É muito engraçado. Subir para cima, entrar para dentro. O pleonasmo grande que você diz, nossa, estava com uma hemorragia de sangue. Hemorragia só pode ser de sangue. É lógico. Entendeu? Então, assim, muitas formas erradas, inconvenientes. Problema do gerúndio também, né? Sim, problema do gerúndio. O gerúndio é outra questão muito cansativa, né? Muito cansativa. Dê uns exemplos para nós. Por exemplo, você está lá na sua casa, o telefone toca e a pessoa fala, olha, eu vou estar comunicando o seu problema para o meu chefe e vou estar retornando a você para uma devida solução. Eu vou estar fazendo a revisão do seu trabalho, Luiz, e vou estar verificando se tem erros.
Então isso é cansativo. É cansativo Só que ainda e pedante bem, também, né? Meio pedante. E ainda bem que esses termos nós ouvimos mais em telemarketing, né? Não ouvimos na nossa conversação diária, esse termo do gerúndio. Ele é muito cansativo, sim, muito cansativo. Vamos falar sobre alguns significados, algumas palavras certas ou erradas. Muita gente fala gratuito. É gratuito ou gratuito, né? A palavra é muito simples. Ela não tem acentuação. Não tem acentuação. Então, é o mesmo que fortuito? É gratuito. Ó, é leve. É leve. Você nunca fala gratuito. Mas eu vejo na imprensa televisiva demais gente que se diz conhecedor, gente importante, fala gratuito. Então, e sabe por quê? E muito repórter fala assim. Sabe por que fala errado? Falam errado porque não abre o dicionário. Porque se abrir, você vai ver que não tem um acento agudo no i. Se não tem um acento agudo, você sabe onde é a sílaba tônica. Que todas as nossas palavras são acentuadas. Porém, porque acentuadas assim, elas todas têm a sílaba tônica, quer dizer sílaba mais forte. Mais forte, não quer dizer que tem o acento. Nem né? todas têm o acento. Gratuito, olha que diferença, só como ela fica pesada. É gratuito. Fortuito ou fortuito, né? Então, não tem esse acento, não tem. Ela é muito mais gostosa até de ser falada. Sei. Outra coisa... Outra palavra, xerox ou xerox, né? As duas. As duas? As duas. Se você chegar e disser, eu preciso de um xerox, tá certo. Se você chegar e pedir, eu preciso de uma xerox, tá também certo. Tá certo? Se você chegar e dizer assim, e disser, eu preciso de um xerox, tá certo? E se você disser, eu preciso de um xerox, tá certo. Essa palavra tem 2 gêneros, ela é feminina, ela é masculina, ela é acentuada e ela é não acentuada. Aliás, então, eu acho são aceitas duas formas. Eu acho que a maneira mais correta é fotocópia, né? Porque xerox é a marca dela. É isso, quando você não sabe, você muda. Não? E para mudar, olha o que você falou aí, você tem que ter o sinônimo, né? E para você saber o sinônimo, você tem que ser conhecedor da leitura, ter visto em dicionário, que significa a mesma coisa. Sim. Olha a importância, e você sabe por quê, Luiz? Porque você já leu, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só modernizou. A fotocópia virou o xerox, o xerox. Traga para eu ler ou traga para mim ler? Certo. Esse mim... O mim confunde. O mim, né? Ele é mais usado, porém ele é errado. O mim, eu falo que o mim, ele é uma palavra que estraga a frase. Claro que aqui, na rapidez, né, infelizmente, do programa não dá para explicar devagarzinho tudo isso. Mas o mim é uma regrinha bem gostosa, é o seguinte, o mim só vai no fim, porque rima, tá? O mim só vai no fim? O mim só vai no fim, rimou. Coloca isso na sua cabeça. Se eu disser a você, Luiz, traga para mim, traga aquele livro para mim. Acabou, está corretíssimo. Está corretíssimo. O mim está onde? No fim, até rimou. Traga aquele livro para eu ler, né? Agora, traga aquele livro para eu ler, está correto. Não, traga aquele livro para mim ler. O mim, ele é preguiçoso, o mim não faz quase nada. Mas se colocar o mim ali, está errado? Completamente errado. Está errado. O sujeito dessa frase é o eu. Por isso, a importância de se estudar a gramática e saber o que é sujeito. Se a pessoa não souber o que é o sujeito, ela não vai saber que o ator ali, o sujeito da frase é o eu. Então, o eu que tem que ficar ali. E uma regrinha legal também é você ver a palavra que vem após. Isso não dá no seu dia a dia para você, na hora que estiver falando, é mim ou eu. Você tem que falar a frase logo, então você tem que terminá-la, né? Mas se você captar rapidamente na grafia, a hora que você estiver escrevendo, se a próxima palavra ela for terminada em ir, ar, é o eu, não o mim. Mas o mais fácil de se gravar é você lembrar da regrinha. O mim só vai no fim. Só vai no fim. Rima bem, né? Rima bem. Bem-vindo junto, bem-vindo separado ou bem-vindo com hífen? Bem-vindo
Com hífen. Com hífen, né? Eu já vi o bem-vindo um nome de pessoas. Não, tem nome de... Aí é tudo junto, aí não tem erro. Bem-vindo, né? O hífen não caiu, não mudou, tá? E o hífen, a regra do hífen não tem como nem explicar. O hífen você tem que ter o dicionário e olhar, porque é imprescindível, não tem como. Tem muitas regrinhas o hífen. História com H ou história? Olha, teve uma época que diziam que acabou a história. História com E era a história contada para criança, história que você inventava, história não real. Né? E história, a história de disciplina, a história com H, de disciplina. Hoje, você não vê nada mais com história. É tudo história. Tudo história com H. Eliminou a palavra história, né, praticamente. Não é que eliminou, né? A palavra, ela está em desuso. Desuso. Como duas palavrinhas também, que quase não se encontra mais. Se encontra, mas assim, você já pode trocá-las, que são as palavras etc, etc, o etc é a abreviação, porque ela é escrita etc, né? O etc, o etc você troca por entre outros, ou entre outras, dependendo da sua frase. Sim. E o através, que é uma palavra tão comum, que você troca por meio de, por meio da. 1, milhão ou 1, milhões. Milhões. Você quer perguntar? 1,5 milhão, né? Ou 1,5 milhões. Pode ser 1,9, 1,8. Você tem que concordar com o que está antes da vírgula. Então é milhão. Milhão, né? Tá? 1 milhão. Se fosse 2,1, 2,2, 2,9, milhões. Milhões, né? Tá? Então concorda com o que está antes. Sei. Lueli, vamos deixar um pouquinho o português de lado. Eu queria uma opinião sua rápida sobre alguns assuntos que eu acho importantes. Você vê na televisão, você vê que o mundo está meio violento, né? E você, como uma pessoa de formação, uma pessoa de boa formação e tal, o que você acha com essa violência? Você acha que nós devemos diminuir a maioridade penal para 16 ou para 14 ou para 13? Porque tem muitos jovens cometendo crime. Você acha que seria essa a solução, na sua opinião? Olha, eu tenho dois pensamentos sobre isso. Quando você vê tantas atrocidades acontecendo aí e praticadas por menores, meninos de 12, 13 anos, fazendo coisas bárbaras, você fala, olha, tem que diminuir sim, tem que ir preso, porque a gente sabe que vai para FEBEM e lá não se conserta ninguém, só piora. Eu concordo, eu acho que tem que diminuir sim. Aí vem o momento mãe. Quando você lembra, meus filhos já não são menores de idade, mas você lembra da sua parte mãe, um sobrinho, você pensa, se fosse na minha família, como seria? Será que eu ia pensar da mesma forma? Né? Então, saber que o jardim do vizinho é mais bonito é muito fácil. E você tentar resolver o problema do outro é muito fácil na teoria. Quem passa pelo problema, ouvir o outro dizer o que tem que ser feito, o que deve ser feito, é muito difícil. Então, eu acredito assim que isso tem que ser muito bem pensado, mas um governo muito sério, trabalhar muito a parte social dessas Rapidamente, pessoas. O nosso programa já está chegando ao final, você vê que o nosso papo é tão bom que está passando rápido, né? Para quem você faria uma reverência rapidamente, uma pessoa que você acha importante na humanidade, aquela pessoa que você se curvaria em reverência? O Papa Francisco. O Papa Francisco, ele mexeu muito comigo nessa vinda dele ao Brasil. Né? Eu cheguei a chorar várias vezes. Mexeu com o Brasil todo, né? Todo. É uma pessoa que coração limpo, né? Coração limpo. Lueli, desculpa interrompê-la. Muito obrigado pela sua presença. O nosso tempo já está... Eu que agradeço você, viu? Eu estou muito feliz. Foi muito importante a sua presença aqui para o nosso telespectador, viu? Fiquei muito feliz. Eu também. Muito obrigada. Obrigado a você. E vamos à nossa poesia final. Sempre nós procuramos fazer com que o telespectador tenha gosto pela poesia. O Aldeão, de Fernando Pessoa. O sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro de minha alma. E é tão lento o teu soar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto,
Quando passo, sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Noeli Vedovato, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Rio das Pedras, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas.